Olhe para a pessoa extraordinária que está perto de você e diga: que bom que você está aqui nessa noite. Amém? Fala com fé, irmão. Glória a Deus. As crianças podem ir para a salinha para ter o seu culto. Glória a Deus. Nós estamos nessas quintas-feiras trabalhando o assunto de batalha espiritual. Quinta-feira que vem, o pastor Flávio Valvassoura vai estar ministrando a palavra de Deus. Pastor Flávio Valvassoura é o pastor sênior da Igreja Nazareno Central de Campinas. Assumiu o lugar do pastor Aguiar. E ele vai estar quinta-feira que vem ministrando a palavra para o meu e para o seu coração. Amém? Quantos vieram com vontade de aprender hoje? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Enquanto você abre, você vai ficar me ajudando aí, né, Laine? Obrigado, viu? Enquanto você abre, esses dias eu estava vendo uma reportagem em um desses programas que sai bastante sangue aí, e o rapaz matou a esposa e matou, acho que o filho também. E os policiais chegaram na casa dele, ele estava muito violento. E aí ele foi preso, né? E lá na cadeia, depois de passar um dia preso, ele falou que ele não se lembrava de nada que ele tinha feito. E aí o delegado estava dizendo que ele estava tentando arrumar uma desculpa para aquilo que ele tinha feito. Mas na realidade ele não estava arrumando desculpa, porque ele lembrando ou não, ele fez, e ele ia responder por aquele crime. Mas o interessante é que o delegado não acreditou quando ele falou que ele não lembrava daquilo que ele tinha feito. Mas eu, como pastor, eu sei muito bem o que aconteceu ali. Ele deu lugar, o inimigo realmente se apossou da vida dele de uma maneira por completa. Ele fez o que ele fez, e depois o inimigo é assim, ele depois que ele faz você fazer as coisas erradas, ele sai e ele deixa você sozinho passando vergonha. Foi isso que aconteceu lá no Éden, quando Deus disse para o casal: olha, vocês não devem me desobedecer e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente ficou aqui, na mente da Eva, né, na mente do casal. O casal vacilou, o casal ouviu aquilo que Satanás estava falando, desobedeceu a Deus, comeu do fruto, né? E aí, na hora que Deus chamou para as consequências, o que acontece? Satanás saiu de perto e deixou o casal totalmente nu diante de Deus. Então é isso que o diabo faz. Então nessa noite eu queria, no tempo que nós temos, eu queria trabalhar com vocês alguns assuntos. Então nós vamos começar na tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 4 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde. Eles te sustentarão na sua mão,
para que não tropecem em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória, e disse-lhe: tudo te darei, se prostrares me adorares. E então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Esse texto aqui, ele é muito rico em alguns assuntos que nós precisamos tratar nessa noite. A primeira coisa que a gente precisa fazer uma pergunta para nós mesmos o texto ele vai falar muito que Jesus foi tentado, que o tentador veio até Jesus. E o que é tentação? Você já se perguntou o que é tentação? Você sabe definir o que é tentação? A palavra tentação quer dizer um estímulo ou indução a um ato que pareça, atraente. É um estímulo ou uma indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contrário a alguma norma. Tentação é impulso para praticar alguma coisa censurável. Geralmente a tentação você é tentado quando você é induzido a fazer algo que não é correto fazer, que é errado fazer. Tentação é isso. E esse texto da Bíblia, o que é que ele diz? Ele diz que o diabo ele veio até Jesus para tentar. E o interessante, se vocês lembrarem de algumas quintas passadas, quando eu ministrei, nós falamos que o homem ele é feito de uma tríade. Quem lembra? É feito de, como que é? Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Então eu e você, nós somos feitos de espírito, alma e corpo. E nesse texto, a Bíblia vai revelar exatamente as áreas na nossa vida que o diabo nos tenta. Nesse texto existem 3 níveis de tentação que Jesus passou e nós também passamos. O primeiro nível de tentação é uma prova no corpo. Olha o que o texto diz: e então o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. A primeira prova que passamos está totalmente ligada à forma como nós exercemos domínio no nosso corpo. Eu falei também algumas quinta-feiras passadas que o diabo ele é o quê? Ele é um ser espiritual. Aquelas pessoas, por exemplo, que diz que tem medo de alma penada, de espírito. O espírito ele só tem acesso à nossa vida através de 2 coisas: ou através da tentação, ou se ele influenciar, se ele incorporar em um corpo para poder atuar no nosso meio. Então, a primeira tentação que Jesus sofreu ali foi exatamente a tentação no corpo. Então, se nós não conseguimos dominar o nosso corpo, as nossas ações, facilmente o diabo ele vai conseguir nos influenciar a fazer algo errado. É por isso que lá em Gálatas capítulo 5, Paulo ele vai dizer
exatamente isso que eu estou fazendo, falando a tentação no corpo. Gálatas capítulo 5, ele vai dizer, as obras, esse texto capítulo 5, a partir do verso 16, vai falar dos frutos do Espírito e as obras da carne. E você precisa fazer essa diferença, entender essa diferença entre fruto e obra. Fruto é algo que vem de dentro para fora. Por exemplo, o fruto de uma macieira é a maçã, mas ela é produzida primeiro de dentro para fora. Agora a obra é algo que você faz de fora para dentro. E Paulo vai dizer o seguinte, que as obras da carne, no verso de número 19 do capítulo 5 de Gálatas, as obras da carne são conhecidas. Primeiro, prostituição, impureza. Vou ler aqui, que está mais. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, que mais? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia. Tudo isso Paulo está dizendo que é o quê? É obra da carne. E o diabo, ele trabalha exatamente na nossa carne para nos fazer pecar, para nos fazer desobedecer aquilo que Deus pediu para que eu e você não façamos. Então o primeiro nível de tentação de Jesus é exatamente satisfazer um desejo da carne, porque Jesus, ele entra, a Bíblia diz que ele entra no deserto, e ele tira aquele tempo para se consagrar a Deus. Ele vai ficar sem refeição, sem comer, durante 40 dias, é um jejum sobrenatural. Você já experimentou fazer um jejum? Você está em casa, tem um monte de comida, você não sente vontade de comer, não sente atração nenhuma para comer, mas a partir do momento que você diz, eu vou jejuar, até aquele arroz gelado de uma semana lá, você come, você olha para aquilo lá e fica com um desejo tremendo. Por quê? Porque a carne, ela não quer se sujeitar ao Espírito. A carne, ela quer sair fora do controle do seu ser. Por exemplo, a prostituição é quando você sai do controle da sua vida de santidade, de uma vida de marido e mulher. Você se descontrola. Por exemplo, outro pecado que às vezes as pessoas nem acham que é pecado, tudo é pecado. Por exemplo, a gula, comer mais do que você necessita, é pecado. E é interessante que lá em Gálatas vai falar sobre a gula, e ele diz que quem pratica tais coisas, essas obras da carne, vão o quê? Vão ficar fora do reino de Deus. Então a primeira coisa que o diabo trabalha na nossa vida é o quê? Primeira tentação, primeiro nível que ele vem, é colocar em você desejo na sua carne de fazer algo errado. É assim ou não? O segundo nível de tentação que Jesus passa, então Jesus fala o seguinte, olha, o diabo diz para Jesus, olha, transforma essas pedras em pães, ou seja, satisfaça o desejo da sua carne. E nossa carne, ela tem um desejo descontrolado. Se você não colocar freio nos desejos da sua carne, o diabo vai ter uma vantagem muito grande sobre a sua vida. Quando você está fazendo um jejum, você sente uma briga da carne com o teu espírito, e o diabo influenciando, por que tem? Larga a mão, come isso, come aquilo. Quando você tem um desejo de se santificar, o diabo, ele vai trabalhar exatamente na nossa carne, nos desejos desenfreados.
O segundo nível de tentação que o diabo vem sobre a nossa vida, o que ele diz aqui no capítulo de número 4, e o verso 5: então o diabo levou a cidade santa, e colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos te dará ordem a teu respeito, para que te guarde. Segundo nível de tentação do diabo na nossa vida é na mente, na nossa alma. O que é que o diabo está dizendo para Jesus? Ele leva ele num pináculo, num lugar bem alto, e ele começa a vir na mente de Jesus e dizer: pula, se suicida. Ontem eu recebi uma mensagem da Gislaine, aquela moreninha, que é lá de São João da Boa Vista, mas ela mora aqui. Ela disse que um rapaz foi lá em São João da Boa Vista, matou a mãe dele e depois se suicidou. O diabo, ele trabalha no nosso corpo, pelos apetites desenfreados da nossa vida, e trabalha também na nossa alma, na nossa mente, na nossa psique. Sabe o que ele diz para Jesus? Olha, Jesus, se joga aqui do alto, tira a tua própria vida. Por quê? Porque se você pular daqui, você vai estar nos braços dos anjos. E aí a gente fala, se a gente não tiver cuidado, a gente interpreta algumas coisas de uma maneira errada. Por exemplo, teve uma pergunta aqui: quem tira a própria vida, o suicida, ele é salvo ou não é salvo? Bom, a gente precisa pensar, raciocinar, segundo aquilo que a Bíblia fala. Primeiro, a Bíblia fala que toda a vida do homem pertence a quem? A Deus. Ou seja, eu e você, o que você tem? O que você tem? Nada. Hoje, acho que à tarde eu recebi um WhatsApp do meu superintendente, e ele estava dizendo que tinha um pastor nazareno, eu não sei se estava em Vinhedo, mas aqui pertinho, Vinhedo, o Valendo, estava fazendo um seminário, e aí ele almoçou, ele escovou o dente, passou mal e morreu. O que quer dizer isso? Que nem ele tinha planos de voltar para sua casa, ele tinha planos de voltar para sua família, mas não voltou. Por que ele não voltou? Porque a vida não pertence a ele. Nem essa vida que eu e você temos não pertence nem a mim, nem a você. Então eu não tenho o direito de tirar a minha própria vida. Tá ruim, tem uns crentes aí, tipo assim, que tá falando mal de mim. Tem uns crentes aí que tá, tipo assim, aborrecido comigo. Eu estou estressado, eu vou lá, vou acabar com o negócio aqui, vou morrer, me pular de um prédio, vou morrer e vou para o céu, acabou, meu, tranquilo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a vida, ela pertence a Deus, e você tem que aguentar as pancadas da vida, porque Jesus Cristo disse: eu venci o mundo, e eu vou dar capacidade para você, eu vou te ajudar também a vencer o mundo. Você não precisa tirar aquilo que não é seu. Quem está me entendendo, sim ou não? Quem concorda? Quem não concorda comigo, levante sua mão.
Então, é complicado quando eu acredito que se eu tirar a minha vida, eu vou ser salvo. De verdade. Quem não aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, levante a sua mão. Todos são, beleza, então melhor ainda. Quem conhece a história de Judas? Judas tirou a vida ou não? Você vai para o céu? Você acredita que você vai para o céu? Amém? Amém, irmão, pelo amor de Deus. Agora, de verdade, você acredita, com o conhecimento que você tem da Bíblia, que quando chegar no céu você vai encontrar o Judas? Sabe por quê? Porque Pedro diz lá na sua segunda carta, que Judas morreu tirando a sua... Não, Pedro não, desculpa, livro de Atos, né? É Pedro falando, mas no livro de Atos, dizendo que Judas, ele se precipitou, na realidade ele morreu, ele tirou a sua própria vida, recebendo em si a justa condenação, que ele vai dizer que foi para o inferno. Agora, eu também tenho que ter a delicadeza de entender que eu não sei quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, sim ou não? A única pessoa que você sabe hoje, de verdade, se vai para o céu ou inferno, sabe quem é? Você sabe que se você vai para o inferno ou para o céu hoje. Se chegar o seu dia hoje, você fala, tem algumas pessoas que estão dizendo, Senhor, tem misericórdia, deixa eu chegar em casa para me fazer uma oração de arrependimento que vai. Você sabe de você, mas eu não sei se você vai para o céu ou para o inferno. Eu sei que se eu tirar a minha vida, cara, eu não vou para um lugar bom não. Agora, e quem tirou a sua vida? Porque a psicologia diz, porque a psiquiatria diz que tem uma pressão psicológica em cima da mente da pessoa, e a pessoa vai lá e faz. Deixa eu ler alguns textos a respeito de salvação. Por exemplo, Romanos capítulo 2 e o verso de número 6. Romanos 2, verso 6, diz assim, vou ler o 3 também, tá bom? Não, vou ler do 1 até o 6. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que pratica tais coisas e faz as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procura a glória, a honra e a incorruptibilidade. Então, o que Paulo está dizendo? O seguinte, que é Deus que vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, você acha que o julgamento de Deus sobre a minha vida é igual o julgamento que Deus vai ter sobre a tua vida? Você acha que o julgamento de Deus sobre a vida da pessoa que está do seu lado vai ser igual à sua? Se você acha isso, você acha errado.
Porque Deus vai julgar a cada um de nós individualmente. Dificilmente, até na própria justiça do homem, você vê tipo assim, uma gangue de assaltantes foi lá, assaltou, estuprou, violentou, foi todo mundo preso. E aí o juiz senta todo mundo no banco de réu lá e julga e dá uma sentença para todo mundo. Ó, todo mundo aqui vai ganhar, todos os bandidos que foram presos aqui vai ganhar 30 anos de cadeia. É assim que eles fazem? Não. Julga um de cada vez e para cada um vai dando o quê? Uma sentença. Então eu não posso dizer quem vai ser salvo e quem vai não ser salvo. Pastor, o suicida vai ser salvo. Deus vai julgar cada um segundo a sua sentença. Pelo que eu entendo da Bíblia, a Bíblia diz que não. Mas no final, quem vai resolver esse problema é o que? É Deus. Existe misericórdia, existe graça de Deus, mas eu não posso pôr um ponto final aonde Deus colocou uma vírgula. Você está entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Então cuidado com a tua vida, porque eu não posso pôr um ponto final aonde Deus colocou uma vírgula. Cada um vai ser julgado, porque tipo, ele estava com pressão, ele estava com depressão, ele estava fora de consciência, mas Deus vai julgar ele de acordo com o que ele estava passando, e quem vai dar a sentença é Deus. Eu não sei se a minha esposa vai ser salva, como eu não sei, como ela não sabe se eu vou ser salvo. Eu acredito que ela vai, pelo testemunho. Mas tem muitas pessoas, por exemplo, que a gente acha que é uma coisa e é outra totalmente diferente. É assim ou não? É só lá fora ou existe dentro da igreja? Pessoas que a gente acha que é uma coisa e é totalmente, vive uma vida dupla, uma vida de igreja e uma vida lá fora. Então eu não posso finalizar e dizer, não, vai para o céu, vai para o inferno, não, porque quem dá essa sentença é Deus, porque para nós ele deixou uma vírgula, para ele tem um ponto, mas para nós ele deixou uma vírgula, porque cada um vai ser julgado separadamente. Olha o que diz Romanos, capítulo 14, e o verso de número 12. Romanos 14, 12. O que é que diz assim? Aí, assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quem está me entendendo, sim ou não? Você tem alguma pergunta nisso que eu estou te falando? Levanta a sua mão. A irmã tem uma pergunta, leva o microfone para ela lá, pastor Adriano, por favor. Então a Bíblia diz o seguinte, que cada um vai prestar conta de si mesmo. Então se Deus não me dá nem a autoridade de dizer quem deve tomar ceia ou não, como é que eu vou saber quem é que vai ser salvo ou não? Não tem como. Seria legal dizer para você assim, tá tudo bem, aí isso ameniza o coração da família, mas na realidade o julgamento e a sentença, ela é de Deus. Eu não posso dizer nem que foi e nem que não foi. Amém? Pode fazer, irmã. Pastor, eu já ouvi uma certa vez uma pregação sobre o suicida. Acredito que no momento a pessoa pode pedir perdão a Deus. E com certeza ele pode ser salvo. Pode ser perdoado do ato. A irmã não está errada de dizer, eu acredito que se a pessoa deu tempo da pessoa pedir perdão a Deus, é ela e Deus. Eu acredito. E se não deu, quem é que estava lá para ver se o rapaz, se ele pediu perdão ou não? É isso que eu estou falando. Nós não estamos lá, então nós não podemos dizer nem que foi e nem que não foi. É Deus que sabe. Porque, por exemplo, geralmente quando a pessoa
tenta se suicidar, ele vai tentar sozinho. Ele põe uma corda, ele pula de um edifício, e naquele momento lá, se na hora que ele estava descendo os edifícios lá caindo, ele pediu perdão a Deus, Deus perdoou, amém. Se Deus perdoou, amém. Agora o que eu não posso sentenciar e dizer, foi salvo. Eu não posso fazer isso, porque é exclusivamente Deus que decide, é Ele que sabe. Vocês estão me entendendo? No caso da irmã, imagina assim que a irmã falou, o cara pôs uma corda no pescoço, e enquanto ele estava se debatendo, ele fez uma oração lá, e pediu perdão a Deus, e Deus perdoou, ele foi para o céu. Se aconteceu exatamente do jeito que a irmã falou, ele foi para o céu. Quem concorda comigo nisso? Mas eu não sei, é eu que não posso dizer, eu não estava lá na hora que ele estava morrendo, e pedindo perdão para Deus, então eu não posso dizer, olha, ele foi salvo, eu não posso sentenciar. Então quem sabe é Deus, né? Imagina que os dois ladrões, eles estavam morrendo na cruz. Imagina que aquela morte foi uma morte rápida, e um ladrão da direita falou para Jesus, Senhor, me perdoa, e Jesus falou, não, eu te perdoo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro não deu tempo de perdoar, pedir perdão, ou não pediu. Um foi para o inferno, a Bíblia diz, e o outro foi para o céu. A gente sabe desse caso, né? Se a gente basear, mas eu acho, não, eu não sei. Por exemplo, o cara que tirou a vida dele, eu não sei se deu tempo na hora dele pegar a arma lá, ele atirar e falar, Senhor, me perdoe. Hoje, né, foi hoje que a gente viu uma reportagem hoje, que o cara estava lá, o seguinte, eu peguei só no final, eu só peguei no final, na hora que o repórter estava lendo a carta que ele deixou, que ele estava pedindo. Devia ser um crente ou um desviado da palavra, porque ele falou assim, eu quero pedir primeiro perdão a Deus, por isso que eu vou fazer, e tal, e pá, se matou, né? Está lá registrado. Agora, Deus perdoou? Eu não sei. Então o que eu queria deixar claro para vocês a respeito do suicídio é exatamente isso. Nós não podemos colocar um ponto. Você não pode dizer que a pessoa foi para o inferno, amém? E também não pode dizer que a pessoa foi para o céu, porque nem a pessoa que está viva do seu lado, você não sabe se vai para o céu ou vai para o inferno, porque a vida dele e aquilo que ele faz do secreto, né? E a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo, pastor. Amém? Então, pastor, aqui no Apocalipse 21, ele está dizendo, né, que os homicidas, né, e não herdarão o reino de Deus. E aí? Então, é exatamente isso. Eu falei, biblicamente, por aquilo que a gente entende da Bíblia, quem pode tirar a vida sua ou de outra pessoa é só Deus. Concorda comigo? Mas lá em 1 Coríntios capítulo 13, fala a respeito dos dons, mas fala uma coisa muito interessante. Paulo vai dizer o seguinte, porque agora eu vejo em parte, mas um dia verei face a face. O que é isso? Ele está dizendo que a revelação que nós temos acerca de Deus é uma revelação limitada. Nós não temos a revelação completa por Deus. Deuteronômio 28 diz o seguinte, as coisas encobertas foram deixadas para o homem, e as coisas reveladas foram deixadas para o homem, e as encobertas foram deixadas para Deus. Salvação é uma coisa exclusivamente que é Deus que dá e é Ele que tira. Ele dá a fórmula, olha, segue assim, 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 mas no final, Ele vai chamar cada um e vai dizer, senta aqui, pastor, vai demorar muito tempo, deixa eu falar uma coisa para você, Deus tem a eternidade inteira, para julgar essas pouca gente assim, vai ser questão de, na eternidade de Deus é 1 hora, mas eu vou sentar lá diante dele lá, e vou dizer, ele vai sentar perto de mim assim, todo mundo vai achar, olha, o pastorzão era cheio de marra, cheio de não sei o que, aí Deus vai falar, e aquela coisa que você fez? E aquilo que você disse? E aquele jeito que você agiu que ninguém viu?
De verdade, irmão, de verdade. Aqui, vamos fazer uma ilustração. Olha esse telão aqui, bonito, né? Bonito, né? Se Deus pegasse hoje e colocasse tudo que você pensou, tudo que você falou, tudo que você fez, de ontem para hoje, colocasse aqui para todo mundo ver. E aí? O que você pensou? O que você fez? Se Deus colocasse aí, você seria salvo? Graça, irmão. A gente tem que entender a graça de Deus a respeito da salvação. A respeito da salvação. Amém? Olha o texto, Romanos 2, verso 11, diz o seguinte. Romanos 2, verso 11 diz: porque para Deus não há acepção de pessoa. Assim, pois, todos os que pecarem sem a lei, também sem a lei perecerá. E todos que com lei pecarem mediante a lei, será julgada. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas o que pratica a lei hão de ser justificado. Quando, pois, o gentio que não tem lei procede por natureza de conformidade com a lei, e não tendo lei, serve de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência, os seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo. Você está entendendo isso aqui, irmão? Por exemplo, uma pergunta muito interessante é essa. Imagina, eu não sei se hoje tem, mas imagina que ainda tem uma tribo indígena, que não chegou nenhum missionário lá, que não foi, ninguém pregou o evangelho para ele aceitar Jesus. Eles estão lá e eles não vão ser alcançados. E aí, eles vão morrer. E aí? Vai para o céu ou vai para o inferno? Hein? Porque a Bíblia diz que você tem, segundo a Bíblia diz, não, você tem que pregar, tem que mas não alcançou. Esses dias aí, no Brasil, na Amazônia, encontraram acho que 3, 4 índios, filmaram lá, o satélite filmou que esse pessoal não tem contato com ser humano nenhum. Então de repente esses caras morrem, vai para o céu ou vai para o inferno? Eu mudei até o negócio da batalha espiritual, né? O que a Bíblia diz? Olha, como é que eles vão ser julgados? A Bíblia vai dizer o seguinte, verso 15: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando e também a consciência, os pensamentos, mutuamente acusando e defendendo. Eu não vou ler mais, mas lá em Romanos capítulo 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra do seu poder. Sabe o que é isso? Está dizendo que Deus, através da natureza, através do céu, da terra, de tudo que acontece na natureza, Ele está pregando que existe uma divindade. Ele pode não saber o que é o nome Jesus, ele não pode saber que o nome é Yahvé, mas ele sabe que existe um Criador para todas as coisas. E no final, se fosse para o meu entendimento, por exemplo, o índio não seria salvo, mas a Bíblia diz que Deus vai julgar por ele o que? Individualmente, por aquilo que ele tem no coração. Quem está me entendendo, diga amém. Estão comigo? Amém? Acerca do suicídio, a gente pode passar, está tranquilo? Tem alguém que tem mais alguma pergunta? Está tranquilo? Não saia confuso daqui. Então nós não podemos colocar um ponto onde Deus colocou uma vírgula. Esse negócio de suicídio é particular entre Deus e quem tirou a vida. Pelo que a gente entendeu, é complicado, mas Deus julgará cada um segundo os seus pensamentos, segundo aquilo que ele tem no coração. Amém? Então, o diabo, ele tenta Jesus aonde? Na mente. Olha, irmão, não deu nem para arranhar tudo que eu tinha para falar para vocês.
Então ele tenta no corpo, na mente, e o terceiro nível de provação que Satanás impõe para Jesus é o que? É no espírito. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 4, não deu nem para arranhar o que eu queria falar, irmão. Capítulo 4, e o verso de número 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo te darei, se prostrares, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Uma coisa muito interessante nesse texto é o seguinte: quando o diabo diz, olha, mostra todo o reino, o mundo, e ele chega para quem? Para Jesus, e diz, olha, tudo te darei, se você prostrar e me adorar. Se ele está dizendo que vai dar, é porque ele é o quê? Ele é dono. Ele é dono. Deixa eu explicar para você. Deixa eu explicar. Ele é mentiroso, mas Jesus não disse que ele estava mentindo. Sabe por quê? Porque o Éden foi criado o quê? Deus colocou quem? O homem para governar. Para governar. E aí o homem é o seguinte: através do pecado, se você estudar a Bíblia, você vai entender que através do pecado o homem concedeu o direito ao diabo de ser dono do mundo. E quando Jesus está falando, está aqui no começo do seu ministério, que o diabo diz: tudo te darei, ninguém dá algo que não é dele. E Jesus poderia naquele momento repreender: como é que você vai me dar uma coisa que não é sua, seu mentiroso? Ou Jesus não sabia que o diabo era mentiroso? Só que Jesus sabia também que através do pecado do primeiro casal, o casal tinha transferido o direito do paraíso para o diabo, do Éden. O que Jesus fez na cruz? Quando morreu, o que Jesus fez na cruz? O que ele restaurou na cruz? Você. O que ele restaurou na cruz quando ele morreu? Ou para qualquer um que souber responder. Primeiro, Jesus restaurou a comunhão que o homem tinha perdido com Deus quando ele morreu. Segunda coisa que Jesus restaurou. Jesus restaurou o quê? A vida eterna, porque o homem quando morreu, lá no Éden, quando ele pecou, Deus disse assim: olha, no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai o quê? Vai morrer. O problema nosso é que a nossa tradução ela não explicita muito o que o texto hebraico diz, porque assim, quando o homem comeu, ele morreu? Morreu sim ou não? Não morreu. Ele morreu depois. E Jesus, a Bíblia diz que o texto que nós lemos diz que ele morreria. Só que o hebraico diz o seguinte: ó, no dia que você comer do fruto, né, morrendo, morrerás. Ou seja, o homem ia morrer aos poucos, não era de um dia para o outro. Ele foi criado para a vida eterna. Então, morrendo morrerás. Então você errou, então você vai sair do paraíso e você vai, com o tempo você vai morrer. Então Jesus Cristo, através do sacrifício, ele restituiu a comunhão do homem com Deus, restituiu a vida eterna. Você acredita que hoje você tem vida eterna? Só que o homem perdeu 3 coisas. O que foi que o homem perdeu de novo? Lá atrás. O que Deus tinha dado para o homem? Além de vida eterna, comunhão, tinha dado o quê? O paraíso, irmão. Aonde a gente vai ter isso de volta? Lê lá, Apocalipse 22. É a última coisa que Deus vai restituir por completo. Se você ler Apocalipse 22, você vai ver que até
o fruto lá, diz o seguinte, ó, que lá vai ter o que? Um rio, que sai do trono de Deus, vai ter uma praça, aonde vai ter uma árvore, aonde ela dá 12 frutos. Quer ver? Vamos lá só para a gente ver, porque não vai dar tempo de falar muita coisa mesmo. Vamos lá. Só para você ver. E isso acontece o que? No Apocalipse, no final. Ó, capítulo 22, verso de número 1 e 2. Vai lá, olha, se você não achou, olha aqui para ganhar tempo. Então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de a outra margem do rio, estava o quê? Que não ouvi, porque eu quero me sentir o tal. Estava o quê? A árvore da vida, irmão, né? Que produz o quê? Quantos frutos? 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore servem para curar os povos. Ou seja, vai restaurar o Éden que o homem perdeu, porque está bagunçado. É a última coisa que vai ser restaurada. Então o sacrifício de Jesus na cruz fez exatamente isso. Por isso que a Bíblia diz que a cédula, você lembra lá, eu não vou ler, mas acho que está em Filipenses, diz o seguinte, que Jesus pegou a cédula que era contra nós. Você sabe o que é quando fala da cédula que era contra nós? Está falando da transferência que o homem concedeu a Satanás de poder sobre a vida dele, através do pecado. E a Bíblia diz assim, que Jesus pegou a cédula que era contra nós e ele cravou na cruz, dizendo, ó, está pago, é minha agora, vocês me pertencem de novo. Amém? Você não está feliz por isso não? Pertencia a Satanás, ele pega e fala, ó, eu paguei. E a outra coisa que você tem que entender é o seguinte, Jesus pagou para quem? Pagou para quem? Jesus não pagou para o diabo, porque Jesus não devia nada ao diabo, e você também não deve nada ao diabo, amém? Você não deve nada ao diabo, amém? Porque a Bíblia diz o seguinte, que todo pecado, ele não é contra o diabo, o pecado é contra quem? É contra Deus. Quando eu peco contra uma outra pessoa, antes de eu pecar contra ele, eu estou pecando contra Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo lá se arrepende, qual que é a oração que ele diz? Pequei contra os e contra Quando você peca, irmão, primeiro você peca contra Deus, depois que você vai pecar contra o ser humano. E aí Jesus pega a cédula que era de acusação contra eu e você, e ele crava ali na cruz. Pá. Aí ele escreve lá achou? Havendo riscado, por isso que o povo aqui é crente e entende de Bíblia. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira não era contrária, atirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz, dizendo, você não deve nada a ninguém, você não deve nem a Deus. Por quê? Porque Ele pagou o preço. Quando o preço foi pago, não foi para o diabo, foi para Deus. Então, Jesus Cristo resgatou 3 coisas. Qual foi a primeira? A intimidade do homem com verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Segunda coisa foi o quê? Não ouvi. Vida eterna. Eu e você temos a vida eterna. E a última coisa que ele vai restaurar é o quê? O paraíso. Você está entendendo? Amém? Então o diabo, irmão, quando você entra assim, pensa bem, quando você entra num lugar, para uma luta, que o cara já está derrotado, então o diabo já está derrotado,
Agora, muitas vezes, o cara que está derrotado, o outro vai entrar na luta, ele já é vencedor, mas aí ele entra com medo de perder. O cara tinha perdido a batalha lá, vai lá, acaba vendo o medo das pessoas, e acontece o quê? Ganhando vantagem sobre a gente. Mas o diabo, a Bíblia diz que ele já é um vencido, que ele já é um perdedor. Quem está comigo, diga amém. Então, irmão, os 3 níveis de tentação. Eu respondi a sua pergunta, não, né? Respondi? Antero. Então, assim, primeira coisa, o primeiro nível de tentação é o quê? A prova é no corpo, a segunda é na alma, a terceira é no espírito. Pena que não vai dar tempo, mas o próximo tópico seria exatamente aquela questão: o cristão, ele pode ficar endemoniado? Ou melhor, ele pode ser possuído? Pode falar. Quer levar o microfone lá? Antero. Pode sim, viu, pastor? Pelo seguinte, que o que nós chamamos de endemoniado, o psiquiatra chama de distúrbio psicológico. Isso aí é experiência de vida vivida dos dois lados. Entendi. Quem acha mais que o cristão pode ficar possuído? Vamos pôr essa questão. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa regra de fé, ela tem que ser sempre a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não tem nenhum lugar. Eu já fui, eu já trabalhei muito tempo com libertação. A minha esposa sabe disso. E eu lembro que uma vez eu aprendi uma coisa, de fazer uma coisa que não tem na Bíblia em lugar nenhum. Tem assim, até um versículo lá diz assim: quando você entrar, você amarra o valente. Aí o cara endemonia, você fala assim: olha, está amarrado. Quem já viu falar isso aí? Não, tá. Põe a mão para trás. O demônio põe a mão para trás, cara. E aí eu digo ainda mais: se ajoelha, para ele não poder dar pernada, fazer escândalo. Fica de joelho. Mas não tem nada na Bíblia. Funciona. Você pode fazer que funciona, mas não tem nada na Bíblia que diz que você tem que fazer isso. Então assim, eu não posso dizer, não, está na Bíblia, faz isso, e se você vai amarrar um negócio lá e não dá certo. Agora, eu queria muito falar sobre se o cristão pode ficar possuído ou não, mas eu vou deixar um texto para vocês lerem em casa, e na próxima reunião, depois que o Flávio, o pastor Flávio Vassoura ministrar na semana que vem, a gente toca nisso, e aí eu vou tentar enxugar o louvor num louvor só, para poder dar tempo para a gente conversar, tá certo? Mas 1 Pedro, capítulo de número 1, e o verso de número 18 e 19, o que é que diz? Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que é por tradição recebeste dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Agora eu pergunto assim: quem é cristão aqui? Levante a mão, de verdade, não tenha medo não, irmão, não é pegadinha não, do Faustão não. A pergunta é: o cristão pode ficar endemoniado? A resposta, para você não ir para casa e endemoniar com essa história, é o seguinte: não. Um filho redimido de Deus não pode ser posse do diabo. Eu vou explicar para vocês, antes de você sair todo armado contra mim,
né? E contar um monte de experiência. Eu vou explicar por que a gente entende que o cristão pode ficar endemoniado. Porque você vai falar assim: e Pedro? E Judas? Tem ou não tem? E Saul? Saul estava endemoniado e depressivo. Você está entendendo? Tem um monte de texto. Aí você fala assim: e esses textos? Vou terminar. A palavra grega para endemoniado eu até notei aqui, daimonizomai. Se você não fala em língua, repete várias vezes: daimonizomai, que em algumas Bíblias é traduzida por possuído por demônio. Mas a tradução correta é estar debaixo do poder do demônio. Então é complicado você dizer que um servo de Cristo está endemoniado. Ele pode estar o quê? Em poder de demônio. Para ele ficar endemoniado tem que ser o quê? Tem que ser o último estágio da degradação, né? Da distância do coração, de mente, de alma, de corpo, de espírito dele, Deus. Porque aí ele vai abrir o quê? Uma porta muito grande. Aí vai acontecer, a gente vai tocar nesse assunto depois, vai acontecer igual aconteceu com Judas. O que aconteceu com Judas? Diz que ele, quando ele recebeu a moeda, o diabo fez o quê? Ele entrou dentro dele. Mas o Judas já não era mais cristão, já dava toda a evidência que não era cristão, porque a Bíblia é bem clara em dizer que o diabo entrou dentro de Judas. Agora, quando você entende que a palavra endemoniado é estar, para cristão, é estar debaixo de um poder demoníaco, ou seja, uma opressão. O homem é feito de quê? De alma, de espírito, alma e corpo. Aonde que vem a opressão no cristão? Primeiro, vem aonde? Vem na alma, gente. Vem na alma. Vem no pensamento. Quando o diabo diz pula, aí você pula. Você vê quando uma pessoa realmente está endemoniado, é que o diabo possuiu a alma dele, a mente dele, e possuiu o corpo, porque o diabo não pode possuir o espírito fica lá, o quê? Como Paulo diz, o espírito fica sufocado lá, como que morto, lá. Quando as pessoas aceitam Cristo, o que acontece? O espírito não vivifica o espírito em nós, em relação a Cristo. Então quando o diabo endemônia uma pessoa, ele não endemônia o espírito da pessoa, ele endemônia o quê? A mente da pessoa. E isso eu não estou falando de cristão, porque a gente vai entender depois. E depois o corpo. Por exemplo, o Gadareno estava totalmente possuído. E outra coisa interessante que você tem que entender é que na Bíblia ela não separa lá quem está endemoniado, quem é crente e quem não é crente. Ela não diz o seguinte: o fulano de tal era crente, ficou endemoniado, o outro não era, ficou também endemoniado. Não fica assim. Então a gente tem que entender isso. Então eu queria mastigar isso com vocês na próxima quinta-feira que a gente estiver junto, né? Não falte, para que você entenda, né, os ataques de Satanás na nossa vida. E Pedro, pastor, e Judas, né, e Saul, que tirou a própria vida. Você entendeu? Então a última pergunta, fique de pé, já vou responder. Leva ali rapidinho. Pastor, tem um amigo meu do interior, ele vem sofrendo já há muito tempo com esse problema. E eu não sei se isso é opressão, mas isso que você está falando tem tudo a ver com o que ele já teve me falado esses dias atrás. Ele falou que estava andando na praça lá de onde ele mora,
E ele andando assim, acordado e vendo o velório do filho dele. Vendo o velório do filho dele. Tudo acontecendo, o caixão ali, o filho dele lá. Então assim, ele comentando tudo isso, isso você está falando, provavelmente deve ser opressão, né? Porque realmente ele vem passando por muitas coisas na vida dele aí, né? E isso com certeza deve ser opressão do inimigo, né? Com certeza. Fique de pé. Tem um rapaz que a gente ganhou para Jesus lá em São João da Boa Vista, acho que não vou falar o nome dele, mas assim, a gente ficou uns 3 meses, todo culto de domingo era batata, né? Ele vinha na frente, a gente orava, ele endemoniava, caía, bom. Vinha na frente, ele endemoniava, caía, bom. Aí eu batizei, fui discipulando, batizei ele. No dia que eu batizei, de manhã, à noite tinha culto. Aí eu vou orar por ele, ele vai cair. Ele vai caindo assim, eu pego na mão dele assim, no ouvido dele, falei, meu irmão, você está liberto em Jesus Cristo. Você não está endemoniado. Pruma, você não vai cair nunca mais. Sabe por quê? Porque a mente dele já estava condicionada àquilo que o diabo estava fazendo na vida dele. E aí o que acontece? O diabo saiu e ele ainda estava achando que o diabo estava lá, porque estava na mente dele o negócio. Eu falei para ele, não, meu irmão, a sua mente agora é de Cristo. Hoje ele é o que? Um presbítero de uma igreja lá, é pregador do evangelho, mas se eu não falo para ele assim, meu irmão, chega, acabou, não tem mais nada na sua mente lá, sua mente é cativa a Jesus Cristo, ele estava caindo até hoje. Então a gente precisa entender, você está entendendo porque eu bato sempre naquele texto, Romanos 12 e Filipenses capítulo 4, acerca da nossa mente? Por quê? Porque governe a sua mente, né? E o diabo não tem poder sobre você, porque ele começa a colocar maus pensamentos. Começa por aí, a entrada do diabo muitas vezes na nossa vida, ele começa a vir na nossa mente, pelos nossos pensamentos, por aquilo como a gente começa a pensar e começa a agir depois. A gente fala sobre isso depois, amém? Nós vamos orar para quem quem quiser receber oração, que estiver enfermo, quiser ser ungido, nós vamos orar. Eu vou encerrar o culto e nós vamos orar para quem quiser receber oração, eu e os pastores. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer neste momento, ó Pai, por a tua palavra que foi ministrada, pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, Pai, derrama da tua graça sobre a nossa vida, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus, e o amor de Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre, que você diga, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, vai na paz em nome de Jesus, glória a Deus.